Olá, eu sou a doutora Jaqueline Lopes, sou reumatologista e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho da dor articular e por que a dor piora no frio. Bom, as nossas articulações elas são envolvidas por um líquido chamado líquido sinovial. Esse líquido, no inverno, ele fica mais viscoso. Ele fica como se fosse, pensa numa gelatina. A gelatina no calor ela fica mais líquida e no frio ela fica um pouco mais sólida. Então, esse é um dos motivos pelo qual, quando os pacientes que têm doença inflamatória, eles sentem mais dor no frio. O outro motivo é porque com a temperatura mais baixa, a gente tende a ter menos circulação na periferia, então o sangue circula menos nas mãos e dos pés. Isso faz com que também a musculatura fique mais contraída, então a gente acaba tendo mais dor no inverno, de uma maneira geral, e os pacientes que têm doença inflamatória têm mais dor ainda, tá? O que fazer então para evitar isso? Aquecer-se, usar luvas, meias, então é muito importante que o paciente que tenha doença inflamatória, ele se aqueça no inverno. Um outro problema relacionado ao inverno é o fenômeno de Raynaud. O fenômeno de Raynaud é aquele fenômeno que faz com que as mãos, os dedos fiquem esbranquiçados. Ele pode ser de 3 fases, né? Inicialmente ele fica um pouco esbranquiçado e depois, por falta da oxigenação, ele vai ficando mais arroxeado e até um pouco avermelhado, tá? Isso ocorre justamente pela diminuição da circulação do sangue nas articulações, na periferia, porque com o frio, o nosso corpo ele tende a manter a temperatura dos órgãos internos, então ele puxa o sangue para a parte mais interna, mais central e deixa a periferia com menos circulação. Isso é muito comum, principalmente nos pacientes que têm esclerodermia e nos pacientes que têm lúpus, né, que tem o fenômeno de Raynaud um pouco mais presente do que nas outras doenças. Pacientes com fibromialgia também tendem a ter mais dor porque a base da fibromialgia é uma contratura muscular. E com o inverno, como eu já falei, a diminuição da temperatura acaba contraindo mais a musculatura e acaba piorando as dores. Em relação aos cuidados com o inverno, então assim, é muito importante se aquecer, como eu já falei, e aí quando o fenômeno de Raynaud está muito intenso e não está sendo conseguido controlar com o aquecimento, usando luvas, usando meias, é importante procurar um médico. Existem medicações que nós usamos que elas são vasodilatadoras e elas tendem a diminuir esse fenômeno. É importante a gente controlar o fenômeno de Raynaud porque se ele estiver muito intenso, ele pode provocar úlceras e essas úlceras de difícil cicatrização.